Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 16, que nos diz: Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. Bom, nós vemos aqui que Paulo se levanta para falar. Isso aqui é interessante, né? Talvez passe despercebido, mas na cultura judaica, numa sinagoga, se falava sentado. Jesus mesmo, quando ele vai falar aquela passagem de Isaías, né? Ele fala sentado, porque era um desrespeito para a palavra de Deus falar em pé, porque você, se vai falar a palavra de Deus, fale sentado, porque demora o tempo que for necessário para trazer a mensagem que se faz necessário naquele dia. Então, não tenha pressa, fale o que for necessário. Era assim o costume judaico. O apóstolo Paulo que se levanta, talvez ou para se assentar num local apropriado para a ministração, ou porque a sinagoga, por estar num país grego, fora de Israel, talvez já tivesse adotado o costume grego de falar de pé. Os gregos, famosos pela sua oratória, pelos seus filósofos, eles falavam de pé. Então, seja o que for aqui, a questão é que o apóstolo Paulo, então, veio trazer então uma mensagem àquela sinagoga em Antioquia da Psídia. Bom, primeiro ele vai se direcionar, primeiro aos israelitas, óbvio, as pessoas que são da nação judaica, e aqui aos gentios que temem a Deus. O que seriam esses? Esses poderiam ser os prosélitos. Prosélitos são aqueles que não são nascidos judeus, mas se convertem à religião judaica, ou talvez os prosélitos chamados prosélitos do portão, que são aqueles que ainda não haviam sido circuncidados, mas já haviam abandonado o paganismo, já haviam abandonado a adoração a vários deuses, estavam seguindo ao Deus de Israel, estavam aprendendo, estavam conhecendo as Escrituras, para depois, enfim, se circuncidar e aí sim se tornar um prosélito, não apenas um prosélito do portão, assim, na beira de entrar, mas um prosélito em definitivo. O que eu acho interessante aqui, queridos, é essa expressão, os que temem a Deus. Essa é uma expressão muito utilizada no Antigo Testamento, nós vemos isso muito nos Salmos, o Salmo 22, vós que temeis o Senhor, louvai-o. Salmo 128, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 115, vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Por que eu quero trazer essa expressão, queridos? Porque é algo que a gente precisa retomar, o temor do Senhor. Porque todo mundo diz que é de Deus. Não, eu sou de Deus. Ou eu amo a Deus acima de todas as coisas. Deus para mim é tudo. As pessoas falam essas coisas, mas isso não tem ação prática nenhuma na vida da pessoa. A pessoa passa dia, passa outro, nem lembra que Deus existe, vai fazer coisas, às vezes, totalmente erradas, totalmente contrárias a Deus, e faz sem nem lembrar de Deus. Não é que a pessoa lembrou de Deus, não, ela nem sequer se lembra. Deus é algo indiferente, algo que não tem nenhuma ação na vida dela, não tem nenhum valor na vida dela. Deus não é levado em consideração. O que é o temor do Senhor? É você levar Deus em consideração, levar o que Ele ensina em consideração. Não por um medo, não porque Deus vai punir, Deus vai castigar, nada disso, mas porque você lembra-se e fala, não, eu quero aprender com Deus, eu quero andar com Ele, eu confio no que Ele me ensina, o que Ele ensina é bom, e se o que Ele ensina é bom, eu quero viver o que Ele ensina. O que Ele me ensina é tão esplêndido que eu quero colocar isso em prática. E para tudo a pessoa pensa, poxa, o que Deus me ensina a respeito dessa questão que eu estou vivendo? E a pessoa busca. Jesus diz, quem busca, acha. O problema é que a maioria e muitos não buscam. Então, não acham. Então, que a gente busque, que a gente tema ao Senhor no sentido, eu tenho uma questão que eu leve Deus em consideração, que eu leve o que Ele ensina para o meu próprio bem. Porque o que Deus fala não é em benefício próprio, não é em benefício dele, porque ele não se beneficia, ele não é prejudicado por nada que a gente faz. Quem se prejudica somos nós mesmos. Então, como é importante para nós levarmos o que Deus nos ensina em consideração. Isso é o temor do Senhor. Quando Deus diz, não põe o dedo na tomada, você
pensar, poxa, se Deus fala isso, eu tenho que ter uma consideração, porque o que Deus diz é verdade. E se o que ele diz é verdade, se eu for contra isso, eu vou me prejudicar. Eu vou acabar sofrendo consequências ruins de uma atitude que vai contra a sabedoria, contra o bom senso, contra a prudência, contra a sabedoria, que é tudo que Deus ensina. O que Deus ensina? Prudência, sabedoria, bom senso, prudência. Então que a gente aprenda com Deus a viver. Então o que teme ao Senhor não é aquele que diz, eu sou de Deus. Não, se ele é de Deus, então mostre isso pelas suas obras, como diz o apóstolo Tiago. A pessoa fica falando, eu tenho fé em Deus. O apóstolo Tiago até ironiza. Pô, me mostre a sua fé em Deus, sem fazer nada de acordo com Deus, e eu te mostro a minha fé, mostrando que eu vivo de acordo com Deus. Então veja como isso é sério, como isso é importante. Tem pessoas que dizem que eu sou de Deus e faz tudo o contrário do que Deus diz. Então como assim é de Deus e não vive nada de Deus? Então, se você vive o que Deus ensina, você é de Deus, porque as suas ações mostram que você está seguindo a Ele. Deus está indo numa direção e você está indo na mesma direção. Porque se Deus está indo numa direção e você vai para outra direção, olha, como é que está seguindo a Deus? Como diz aqui o Salmo que eu acabei de ler, o Salmo 128. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que teme ao Senhor anda nos seus caminhos. E tudo que ele aprende a respeito com Deus, ele procura caminhar nessa direção. Porque vê o Senhor como o Senhor da sua vida, como mestre, como aquele que sabe o que está dizendo e, portanto, leva em consideração. Tem gente que Deus fala uma coisa e a pessoa relativiza, não, mas sabe como é que é, e fica, às vezes, até irado quando houve uma repreensão com base em um princípio das Escrituras e acha que está sendo atacado. Não, você está sendo protegido, a pessoa está procurando te ajudar, a te acordar. E que a gente acorde, queridos, que a gente tenha esse temor do Senhor de abaixar a cabeça e humildemente dizer, eu estou errado, porque eu estou vendo o que Deus ensina e isso não está de acordo com o que eu estou fazendo. Eu gosto muito do livro de Provérbios, que o livro de Provérbios ele é bem direto, ele diz, o sábio faz assim, o tolo faz assim. Então não tem afago no ego, não. Ele fala bem claro, se você estiver fazendo isso aqui, você é um tolo. Agora, se você estiver fazendo isso aqui, você teme ao Senhor, você segue a sabedoria, você é sábio, você é prudente. Então, isso é o temor do Senhor, você reconhecer, isso que eu estou fazendo é de acordo com Deus ou não? Se é de acordo com Deus, eu estou ok. Se não, eu estou sendo tolo. A cada atitude da sua vida, pare e pense, se eu conseguisse dar uma pausa, antes de fazer uma coisa, antes de falar uma coisa, antes de tomar uma decisão, tomar uma atitude, você conseguir pausar e falar em que princípio bíblico, em que princípio da sabedoria vai se basear essa ação ou essa fala sua? Essa é a sabedoria, essa é a pessoa que teme ao Senhor, ela pausar antes de agir, antes de falar, ela para e pensa, espera, isso que eu vou falar, isso que eu vou fazer, está baseado em que princípio bíblico? Responda. Se não estiver baseado em nenhum princípio bíblico, por que você vai adiante? Pare imediatamente. Então, tudo que nós formos fazer, queridos, tem que estar baseado em algum princípio, em alguma sabedoria, em algo que a gente sabe que é produtivo, que é benéfico, que contém valor, que contém beleza, que contém a sabedoria de Deus. Então, antes de qualquer atitude, pare, por temor a Deus, por considerá-lo. Antes de cada atitude, cada fala, pare e pense. Isso está de acordo com o que eu tenho aprendido com Deus? Isso está de acordo com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus, com a bondade de Deus, com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com a mansidão de Deus, com o domínio próprio que Deus quer que eu tenha, com a paciência, com a paz de Deus? Pare e pense. Vocês que temem ao Senhor, andai nos seus caminhos. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.